Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje a gente vai citar 3 motivos para você investir no exterior, e se você acompanhar esse vídeo até o final você vai estar preparado para tomar melhores decisões e vai entender a importância de investir no exterior. Mas antes de começar, eu gostaria de te convidar a seguir o canal, deixar seu comentário, deixar um like, ativar o sininho aqui, tá bom? Então vamos lá! Bom, existem vários motivos para você investir no exterior. Aqui a gente selecionou 3 que a gente julga os mais importantes. O primeiro motivo é a redução da volatilidade na carteira. E eu vou exemplificar começando por crises. Geralmente o que acontece numa crise no Brasil? Tá certo que recentemente a bolsa tem se valorizado, mas crises acontecem. E o que acontece quando temos crises no nosso país? Geralmente a bolsa cai e o dólar sobe, e obviamente que o nosso país, na maior parte dos casos, não afeta a economia global e não afeta de maneira intensa as empresas lá de fora. Então, quando tem uma crise no Brasil, o JP Morgan, o Citi, a Disney, a Apple e o Google sofrem pouco. Então, quando você investe nestas empresas, o que acontece? O dólar se valoriza e a cotação delas oscila muito pouco por conta disso. Então, o que acontece? Se você tem ações dessas empresas, se elas continuarem a trajetória normal delas e o dólar valorizar, provavelmente em reais as suas ações por tabela irão se valorizar. Vamos supor que você tenha 100 dólares em ações do JP Morgan. O que acontece numa crise? O dólar geralmente se valoriza. Vamos supor que o dólar vá de 3 para 4 reais, que é algo que aconteceu recentemente. Então, os seus 100 dólares em ações do JP Morgan, que antes valiam 300 reais, agora passam a valer 400 reais. Você lucrou com a crise no Brasil. Obviamente que seus ativos no Brasil tendem a se desvalorizar por conta da crise, mas essas ações do JP Morgan, elas compensaram, pelo menos parcialmente, a queda das ações que você teve no Brasil. Então, na hora que você tem um portfólio, o seu patrimônio vai ficar menos volátil quando você tem ações de fora. Então esse é o primeiro motivo que eu julgo muito importante você ter ações de fora, que é a redução da volatilidade da carteira. E pela minha experiência, a maior parte dos investidores sofrem muito com volatilidade. Então a partir do momento que você começa a reduzir a volatilidade, você começa a ficar mais tranquilo e assim fica mais fácil você ser um investidor de longo prazo. O segundo motivo que eu julgo importante é a ampla variedade de investimentos que existem lá fora. Só na Bolsa Americana existem mais de 8 mil ativos disponíveis ao investidor. Na Bolsa Brasileira aqui temos cerca de 400 ações, lá temos mais de 8 mil, e não são apenas ações americanas. Você tem ações japonesas, você tem ações chinesas, você tem ações turcas, por incrível que pareça, ações turcas sendo negociadas lá, ações europeias, enfim, existe um amplo cardápio global para você escolher as melhores empresas do mundo para se tornar sócio. Não existem apenas boas empresas no Brasil, existem excelentes empresas fora. Então, a partir do momento que você investe fora, você tem um cardápio muito mais amplo, 20 vezes maior, de ativos, e ativos muito bons. Então, esse é o segundo motivo que eu julgo importante. Tem setores, inclusive, que não existem no Brasil. Vou dar um exemplo. Se você quer comprar ações do Google, que é um buscador de internet, o que seria a coisa mais próxima no Brasil? Nem tem, né? O Google do Brasil é o google.com.br. Então, não existe a opção de você comprar uma empresa como o Google do Brasil, como eu disse, é o próprio google.com.br. Então, quando você quer comprar alguns segmentos, sequer existem alternativas no Brasil. E eu dei o exemplo do Google, mas a gente pode falar de empresas de nanotecnologia, de biotecnologia, até em imóveis, os REITs americanos, que são, a grosso modo, os equivalentes aos fundos imobiliários brasileiros, existe dentro deles uma ampla variedade de REITs. Existem REITs, inclusive, de penitenciárias, coisa que não existe no Brasil. Portanto, este é o segundo motivo que eu julgo extremamente importante você investir fora do Brasil. O cardápio, a variedade de investimentos é muito maior do que as disponíveis aqui no nosso país. E antes de eu falar o terceiro motivo, eu gostaria de fazer um convite para você. A gente preparou um e-book gratuito que vai explicar
com muitos detalhes como você pode investir no exterior. Tá aqui no link abaixo na descrição, só fazer o download, menos de 1 minuto você baixa e recebe no seu e-mail, tá bom? Agora vamos para o terceiro motivo, e o terceiro motivo é a oportunidade de investir em marcas amplamente conhecidas com distribuição global. Então você pode comprar ações do McDonald's, ações do Google, ações do Facebook, ações da Disney, ações da Berkshire Hathaway, ações da Dell. Quase tudo que você vê ao seu redor pertence a alguma marca americana. Provavelmente do tênis que você usa até o celular que você usa são produzidos em geral por empresas estrangeiras, sobretudo as empresas americanas, e somente aqueles que investem no exterior têm acesso a essas empresas. As empresas que são negociadas no Brasil, elas são muito ligadas à economia global, até são importantes muitas vezes na vida do brasileiro, mas não têm um impacto global. Então, a partir do momento que você investe nas empresas americanas, você está exposto à economia global em marcas amplamente conhecidas. Portanto, vamos recapitular rapidamente os 3 motivos. O primeiro, redução da volatilidade da sua carteira. O segundo é um amplo leque de oportunidades que existem lá fora. E terceiro, a oportunidade de investir em marcas amplamente conhecidas globalmente. E se você já investe ou pretende investir, eu faço o convite para você se tornar um assinante da Suno e você pode conhecer mais dos nossos planos no link abaixo.